Olá, boa noite. Estão todos me enxergando, me vendo na telinha? Deixa eu ver se eu tenho um retorno de vocês. Está tudo ok? Boa noite, então muito bem-vindos. Prazer novamente estar aqui com vocês. E uma alegria muito grande, né? Eu sou Maria Helena Dias, eu moro no Rio Grande do Sul, numa cidade próxima a Porto Alegre, chamada São Leopoldo. Esse ano me dividindo numa outra cidade chamada Cachoeira do Sul, que é 200 quilômetros daqui, com a doce tarefa de acompanhar a minha mãe de 90 anos de idade. Então, eu me divido entre a Brahma Kumaris daqui e esse papel, né, divino de poder acompanhar minha mãe nesse momento da vida dela. E muito feliz, né, de estar com os amigos e amigas da Brahma Kumaris, né. Eu tenho participado da Brahma Kumaris com muito amor, com muito carinho nesses últimos 32, vai fazer 32 anos agora, que eu acredito que a maioria de vocês saibam, mas é um movimento internacional espiritual, né, que tem esse objetivo de transformação do eu e transformação do mundo, né, mas especialmente o resgate de uma consciência elevada, de trazer virtudes e uma força espiritual para a gente poder encarar, né, esse mundão aí que está nos apresentando tantas surpresas e que, sem dúvida nenhuma, se a gente não investe na autotransformação, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar, que é nesse resgate da nossa paz, né, nossa capacidade de enfrentar o que se precisa enfrentar, né. Bem, a Brahma Kumaris, né, então nasceu, só para dar uma pinceladinha maior, né, em 37, na Índia. Eu acredito que a maioria de vocês já saiba, e está em todos os continentes, são mais em torno de 1.800 escolas, né, e não, em 1.800 locais, mas já são em torno quase 8.500 escolas, desculpa. Então esse trabalho maravilhoso aí que está ao redor do mundo e que a gente tem tanta alegria e tanta felicidade de estar compartilhando. O tema de hoje é sobre nós desenvolvermos, criarmos, exercitarmos estratégias para essa batalha mental, né? Para nós entendermos e, portanto, administrarmos e vencermos, né, a mente, ou vamos dizer assim, pacificarmos a mente, né, que é tudo que nós precisamos para a gente conseguir ter uma vida com qualidade, uma vida com harmonia, né. E a gente sabe, né, que obviamente a mente ela é habitada pelos nossos pensamentos, e às vezes é a população da China dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou um pequeno estado do Brasil, que eu não sei qual outro seria também pequeno, assim como o nosso, Santa Catarina talvez, que é uma habitação, né, uma superpopulação de pensamentos num espaço que poderia estar lá mais limpo, pacífico, tranquilo, né, e a gente pensa muito, né, nós sabemos disso. À medida que eles colocam, que a ciência mostra de 30 a 50 mil pensamentos dia, a cada segundo, são muitas aterrissagens e decolagens nesse aeroporto da mente. E obviamente que o pensar se torna sentir, e o sentir vai ser o resultado do nosso comportamento perante as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Portanto, é sábio, é necessário, é fundamental nós conhecermos esse processo inteiro, né? E obviamente temos que conhecer profundamente
os inimigos que habitam, né? Porque tem pensamentos, óbvio, né? Que são os pensamentos do bem, que é aquele anjinho que senta de um lado e fica colocando pra gente pensamentos que são de elevação, de qualidades, de virtude, de bem-estar, de leveza, de contentamento, de bom humor. E aqui está o diabinho lá, né? Nos provocando, nos irritando, enfim. Então, dentro da nossa mente existem esses dragões, né? Que em muitos momentos nós julgamos estarem fora, né? E claro, é mais do que necessário o entendimento e a clareza disso tudo para que a gente administre as mudanças necessárias, né? Que sabemos existir essa necessidade mais que urgente. Por quê? Porque o mundo está se tornando a cada dia mais desafiador. Cenas diárias, a gente nem gosta muito, né, de ligar a televisão, porque as cenas diárias de tumulto em todos os locais, e não é só no continente A, B ou C, né? É uma interação completa da situação internacional. Então, em todos os nossos locais, em todas as nossas cidades, a gente vê notícias e às vezes a gente também tem que administrar isso tudo, né? No plano político, social, econômico. E pessoalmente, né, a gente sabe que tem os nossos desafios de relacionamento, os nossos aspectos profissionais, as nossas relações tanto familiares quanto profissionais, enfim. São desafios diários e, claro, a gente tem que ter uma mente aliada, né? E para isso a gente tem que conhecer o nosso espaço interno para saber quem que a gente tem que se despedir, né? Ou quem que a gente tem que amansar internamente, né? E eu gostaria, vamos ver aqui agora, eu vou compartilhar uma tela, algumas telas com vocês para facilitar o nosso diálogo, ok? Eu vou pedir um minutinho de paciência só para que tudo flua aqui bonitinho, que eu preciso só fazer esse teste de compartilhar com vocês aqui. Um minuto. Só um segundinho. Então, vamos lá. Agora, eu imagino que esteja na tela de vocês 3 dragões ferozes, como que eu diria, assustadores, não sei qual pior que o outro. Sim, qualquer coisa, deixa eu ver aqui a confirmação no meu celular, está tudo ok, um segundo, um minutinho, porque eu não tô vendo vocês, né? Então só deixa eu perguntar se está tudo bem. Bem, então a gente precisa ser apresentado a eles, porque a gente deixou a nossa mente à mercê, né? E as janelas muito abertas demais, as portas abertas demais, e os dragões entraram, né? E na verdade a gente alimentou, né, esses meninos. E claro que a gente tem que conhecer quem eles são para a gente conseguir, aqui eu diria não convidar para tomar chimarrão, né? Mas seria tomar água de coco, não tomar um chazinho, ou seja lá, a gente não pode convidar eles de jeito nenhum para entrar na nossa mente. Mas para que a gente negocie essa saída, obviamente a gente precisa conhecê-los com mais profundidade. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok, então o movimento nosso agora é de vencer os dragões. Esse é o que o momento nos pede, e que é de vitória, né? Se eu quero ter paz, eu não quero ter ninguém fazendo fogo, gritaria, confusão e desespero dentro da minha mente. Eu gostaria de poder escutar vocês, né? Mas fazer essa pergunta e poder estar escutando de vocês a resposta. Quem que vocês acham que são esses dragões que habitam as nossas mentes? Seria uma delícia poder escutar as respostas, mas eu não estou nem vendo o chat aqui do lado.
Então, um primeiro dragão, não em ordem de importância, porque todos eles fazem o seu estrago dentro do eu, mas é um dos grandes, vamos dizer assim, bagunceiros da nossa mente, é o tal do medo, né? Claro, eu não estou dizendo que vocês tenham esses dragões na mente de vocês, mas se por acaso alguém se identificar com algum desses dragões, eu vou dizer assim para vocês, eles são perigosos, né? E aí são muitos medos que nos assolam, né? O medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ficar doente, o medo de tantas coisas, né, de não ter o trabalho de amanhã, muitos medos que acabam, vamos dizer, habitando esse espaço interno, nos atormentando, né, os nossos dias e as nossas noites. Sim? Imagino que sim. Não estou no chat vendo a resposta, mas imagino que sim. A dúvida, será que eu vou conseguir? Será que aquela pessoa realmente gosta de mim? Será que eu vou ter o dinheiro para pagar minhas contas? E tantas dúvidas que a gente acaba criando, que se cria, né, frente às cenas que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia. E o outro, o terceiro dragão, a preocupação. Eu acho que esse dragão interno da mente, ele talvez seja um que passeia aqui dentro, né, com mais frequência, né? É a preocupação sobre tantas coisas, até se vai chover, se tem temporal, se eu fechei a janela, se tantas coisas, né? Que a minha casa não vai ser invadida, que é uma preocupação que eu não seja assaltada. São muitas, muitas e muitas. E os filhotes que vêm aqui a seguir, eu digo os filhotes porque eles nascem desses principais aqui, que são a crítica, né? A gente ter esse olhar não tão doce em relação às pessoas e cenas, né? A raiva que acaba surgindo em momentos de exacerbação, né? Onde tantos deles, o nível de estresse, o nível de, vamos dizer assim, de não administrar esse processo interno com a sabedoria necessária, com a calma necessária, com a paz necessária, em muitos momentos a gente acaba perdendo a nossa calma. E aí vem os nossos apegos, as dependências, né? Enfim, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Então, nessa nossa lista, eu acho que já está de bom tamanho para a gente começar a pensar, e eu sugiro depois, se vocês estão escrevendo sobre os dragões, quem são eles, e se eles são, vamos dizer assim, companheiros às vezes de vocês, se vocês às vezes sentam para tomar um chazinho juntos, pensem nos medos que estão habitando a mente, as dúvidas, as preocupações, o grau de criticismo com relação às pessoas e às cenas, as nossas, né, a nossa intensidade de estouros com relação àquilo que nós discordamos, enfim, e o grau de apego, de dependências, tantas coisas físicas, materiais, quanto as pessoas, né? Muito bem, bueno, como diz aqui o gaúcho, bueno. Existe um triângulo, né, que eu vou mostrar a seguir, que ele é fundamental dentro desse processo de autotransformação, de automelhoria, que é o seguinte, vamos lá. Nesses três pontas do triângulo, né, eu tenho poder de administrar mudanças apenas em uma delas, né? Uma ponta superior ali são as situações, né? O que eu vivo no meu dia a dia, em todos os níveis, as relações com as pessoas e o eu, que está aí na ponta do triângulo, né? O que nós poderíamos dizer de que existem situações ou pessoas ou eu onde o que pode ser mutável na minha vida e o imutável, né? Como é que eu até separei para vocês aquela frase, uma oração extremamente bonita que eu acho, deixa eu ver onde eu deixei.
daqui a pouco eu acho. Mas existem barreiras, né, ou dificuldades internas que são mutáveis, imóveis, vamos dizer assim, e as situações e barreiras que são imóveis. Então, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, né? E é nesse trabalho-chave, nesse triângulo decisório dentro desse processo de automudança, de autotransformação, eu tenho que ter a total clareza de que eu não tenho, vamos dizer, a direção, a rédea de mudar as situações que venham à minha frente, né? Ou qualquer que seja, qualquer situação que aconteça, boa ou ruim, mas obviamente que a gente está falando nos desafios, né, nas situações, vamos dizer assim, complexas que acontecem na nossa vida, né? Temos a capacidade de mudar alguma coisa, ou que aconteça ou não, desculpa, deixa eu ir de novo. Temos ou não a capacidade de fazer com que uma situação fique estagnada, né? Ou que mude da forma como eu quero. Por exemplo, tá fazendo frio hoje aqui, fresquinho, na verdade, em uma primavera agradável, né? Mas a gente não tem controle sobre a temperatura, né? Eu não posso estar... ontem, por exemplo, teve uma tempestade muito grande aqui, uma chuvarada, nesses últimos 2 dias, muita chuva. Eu não posso pedir que a chuva pare, né? Vai dar inundações, já deve ter dado, porque foram chuvas intensas, fortes. Eu não posso de forma nenhuma estagnar essa chuva, eu não tenho a força, a capacidade, e claro, eu posso ajudar nas minhas orações, as minhas meditações, emanando, né, uma vibração de paz para que suavize aquela situação, mas eu não tenho esse poder de fazer um tsunami parar, né, obviamente. E então o que me resta, né? E da mesma forma a situação com as pessoas, né? Eu não tenho como mudar a personalidade de alguma pessoa, né? Ou pedir que essa pessoa, posso até pedir, na verdade, que ela seja diferente, menos agressiva, menos preguiçosa, menos raivosa. Eu posso até pedir, mas qual é a condição real, qual é a capacidade real que eu tenho de fazer uma mudança nessa pessoa? É ínfima, né? Porque a pessoa só vai mudar se ela quiser, quando ela quiser, como ela quiser, não é mesmo? Então, a única condição que eu tenho nesse triângulo poderosíssimo de entendimento sobre o processo de vida, né, é a mudança no eu, obviamente, né? Eu sim, tenho capacidade, né, vamos dizer assim, é uma barreira que existe que é móvel, eu posso mudar, né, as outras 2 barreiras são imóveis, eu não tenho como tirar da minha frente situações ou pessoas e ter um autocontrole, como é que diz, um controle remoto sobre isso. Agora o eu sim. E por que o eu posso mudar? Porque o eu posso entender, eu posso transformar, eu posso mergulhar na essência do âmago, que é magnífica, né? Eu posso chegar no espaço interno mais maravilhoso, que é o âmago da alma, que é belo, e resgatar essa semente, né? Fazer com que desabroche aquele eu verdadeiro. Então é muito importante isso, porque em muitos momentos a gente fica brigando com as situações e com as pessoas nos nossos relacionamentos, imaginando uma mudança, né, ou esperando uma mudança, ou tendo expectativa que as coisas sejam de um jeito que talvez nunca serão. Agora, eu querer ser melhor e entender a dinâmica interior, entendendo como que funciona o meu processo interno, e isso é magnífico. Por quê? Porque eu vou ter capacidade, então, em estando forte, ou seja, tendo mudado, tendo essa coragem de mudar, de ir para dentro e de me transformar positivamente, eu vou ter capacidade de lidar com as situações e com as pessoas de uma forma estável, né, serena, mas calma, equilibrada, né? Bom, vamos para a próxima tela.
Se nós não pilotarmos o nosso avião, alguém mais vai pilotar, que tem a ver com esse triângulo, né? Se eu não piloto o meu avião, que é a minha mente, entendo como é esse processo interno, como é essa dinâmica, né? Como funcionam as coisas internamente, e obviamente que existe uma engrenagem, né? Existe um processo do eu interno, que eu tenho total capacidade de conhecer e de, portanto, operar nessas engrenagens internas para pilotar o meu próprio avião, que são os meus próprios pensamentos, que vão gerar os meus próprios sentimentos, né? E que vão me fazer, obviamente, mudar sobre aquilo que tem que ser mudado na minha vida, né? Então, se eu não administro isso, se eu não piloto, se eu não entro no comando do manche, que os pilotos sabem bem como que é, eu não pego o manche ou a direção do meu carro, ou do meu avião, ou seja lá do que for, que é a minha alma, que é o ser eterno, as situações vão pilotar, ou seja, a situação vai acontecer e eu vou estar à mercê daquela situação e vou deixar que aquela cena me amedronte, me entristeça, me enfraqueça, ou que alguma pessoa me falou alguma coisa, se eu não estou no comando, sabendo do meu valor, né? Tendo a minha autoestima, meu autocontrole, se eu não estou no comando, obviamente que eu vou ser abalado por uma palavra de alguém, né? Então, ou são situações ou são pessoas, podem pilotar o meu avião se eu não estiver no comando, que obviamente é tudo o que a gente não quer e não precisa, né? E a notícia boa é que a gente tem todo o potencial para fazer o processo diferente. Então, vamos para a próxima tela. Então, o caminho, obviamente, é pedir esse silêncio, né? A gente precisa, para entender o processo, para entender a dinâmica, para conhecer a engrenagem da transformação, eu preciso pedir um silêncio para minha mente, né? Eu tenho que aquietar esses pensamentos. Então, o que na Brahma Kumaris a gente faz é assim, não é zerar o pensar, mas é desacelerar o meu processo interno, ou seja, eu aprendo através da meditação, que a gente vai estar falando mais à frente, eu desacelero esse turbilhão de pensamentos, começo a pensar menos e pensar de forma melhor, né, com mais qualidade, o que vai apaziguando a alma, o que vai aquietando o meu processo de angústia, de ansiedade, de estresse, né? Aquilo vai aquietando, e aí o que mais maravilhoso acontece, que é o instrumento mais fantástico, a meditação, onde ela mais opera, é justamente no intelecto, né? Ela vai nos dando essa capacidade de discernimento, essa capacidade de escolher o pensamento certo, convidar o pensamento certo para entrar no espaço da mente, habitar esse espaço e ali ficar, né? E obviamente que a gente aprende a se despedir daquele tipo de pensamento que vai tensionar, vai tumultuar, vai deixar a mente não pacífica, né? Então vamos ver quais são os sinais de uma mente que é uma mente quieta, né? Que é uma mente pacífica e que, portanto, é uma mente feliz, né? Ela não só é uma mente que é, porque às vezes a gente está quieto com os lábios, né? A gente engole as palavras, conta até 10 ou 20 ou 30, mas isso não é aquietar a mente, né? Às vezes eu estou engolindo ácido, a gente conta para não abrir a boca e dizer aquilo que não deve, né? Mas a mente está tagarela, a mente está fazendo uma barulheira enorme, né? Então, quais são os sinais? Vamos lá. O primeiro sinal é que existe estabilidade, que é tudo que nós queremos, né? Ou seja, não é que um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, eu estou irritado, não, existe estabilidade, existe uma constância, existe uma serenidade na minha vida, né? Ou seja, eu consigo administrar, por mais que venha a cena dramática, e virão, tomara que não, desejo que não venham cenas
dramáticas na vida de vocês, mas obviamente que os desafios vêm na vida de cada um, e obrigada que eles venham, porque é eles que fazem a gente sair da zona de conforto e eles nos fazem crescer, né? Então os desafios vêm, os problemas vêm, enfim. E aí uma mente quieta, ela definitivamente vai ter estabilidade, né? Ela vai ter constância, estabilidade, não vai se desesperar frente à cena. Segundo sinal, obviamente são muitos sinais, eu elenquei aqui 3 para a gente ficar mais fácil da gente fazer uma autoanálise, né? Ou seja, eu estou com a minha mente quieta, estou nessa atitude estável ou estou uma montanha russa, né? O segundo sinal é o grau de clareza, né? O quanto que está claro a decisão que eu tenho que tomar, que caminhos que eu tenho que seguir, né? E continuamente a gente está sendo, vamos dizer assim, chamado para tomar decisões e fazer escolhas sobre algo, né? Ou é a palavra que eu vou dizer, eu tenho que ter clareza no que eu vou dizer, clareza até no que, obviamente, eu vou pensar, numa decisão que eu vou tomar na minha vida, né? E para onde ir, né? Então, todas essas questões, elas ficam muito, vamos dizer assim, claras. Uma pessoa que medita, e medita há muito tempo, ela toma uma decisão com mais facilidade, e essa decisão tomada, a probabilidade de ser uma decisão bem tomada é enorme, né? Porque ela teve esse refinamento, ou seja, a meditação justamente faz isso, ela desenferruja o intelecto que estava muito à mercê do emocional, da mente travessa, ele se torna aquele que mais afiado, né? Tem a capacidade de discernir em todos os níveis, o relacionamento ideal, o momento ideal, qual é o trabalho que eu preciso ter, né? Por que estrada seguir. E o último é essa benevolência, né? Ou seja, eu não fico no julgamento do certo, do errado, do bom e do ruim, né? Eu estou além desses julgamentos e eu deixo que o meu coração bondoso, né, seja alimentado, ou seja, eu aceito mais, eu entendo mais, né? E isso tudo dá uma calma para a gente conseguir seguir, né, o que a gente precisa seguir. Então imagina, ali a gente está fazendo o nosso esforço para fazer essa viagem interna, e olha quem está lá em cima, né, os nossos amiguinhos e inimiguinhos, né, na verdade, os dragões que a gente viu na primeira tela, cutucando, né, irritando-nos, tentando-nos, vamos dizer, tirar da nossa estabilidade. A boa notícia é que tem uma hora que o danadinho desiste, viu? Desiste, os danadinhos. Ou dão tréguas, o que nos deixa mais fortes para enfrentar a batalha com mais maestria, com mais autossoberania, com mais coragem, né? E aí, existem estratégias que a gente tem para vencer essa batalha, obviamente, que é esse o tema, né, que a gente sugeriu para o nosso bate-papo de hoje. São estratégias bem importantes, e de novo eu elenquei 5. Para facilitar o processo, tem muitas mais. A gente pode continuar no nosso bate-papo, tem livros maravilhosos na Brahma Kumaris, enfim, e tantos outros que ajudam no caminho. Mas eu coloquei aí, escolhi 5 para a gente também ser as 5 dedinhos da nossa mão, ou seja, eu vou lembrar deles quando terminar a palestra, e se não lembrar, eu vou puxar pela memória para ficar alimentando a minha mente dentro dessas estratégias que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar muito a abrir as portas, né, na minha caminhada, ou tirar as pedrinhas do caminho, ou eu conseguir driblar melhor a caminhada, né? Então, vamos lá. A primeira estratégia, dentre tantas, né, é compreender o processo, que é justamente o que nós iniciamos falando do triângulo, né? Ou seja, eu tenho que entender que
eu sou o soberano dessa história, né? Não é nem situações e nem circunstâncias, mas sou eu. Não vou dizer o responsável, mas é o motorista da história. E compreender o processo também é entender como que esses mecanismos do ser funcionam, né? Como que é isso de fortalecer o intelecto? Como que eu dou luz para o meu intelecto? Né? Como que eu peço para a mente se acalmar? É o processo interno. O que que eu faço com as minhas memórias? O que que é da importância, o reflexo que dá, eu dar importância demais para o que eu vivi no meu passado, ou tantas expectativas sobre o meu futuro. Eu tenho que entender todos esses processos, né? Tanto o interno quanto o externo, né? E eu tenho, obviamente, que saber que eu tenho que ter a coragem, a capacidade de enfrentar esses dragões internos, mas a serenidade e a paz ou a aceitação de coisas que não estão na minha mão, né? Então, essa dinâmica, essa compreensão do que eu posso e do que eu não posso tem que estar claro, porque senão a gente vai estar batalhando, esperando a mudança de alguém que não pode, não quer e não vai mudar, ou enfim, como nós já conversamos mais. Segunda estratégia é a valorização do nosso tempo. Isso é muito importante. Por quê? Especialmente porque nós estamos aí nessa invasão tecnológica, né? E a gente dedica aí muito tempo, muito do nosso tempo para os nossos WhatsApps e para as nossas, enfim, mídias sociais, os nossos Facebooks. Nada contra, a gente só tem que balizar, né? A gente tem que limitar talvez o tempo, porque o tempo para eu ficar comigo, o tempo para eu meditar, o tempo para eu fazer uma boa leitura, o tempo para eu fazer uma observação de mim mesmo tem que existir. Então, se o meu tempo, e aí tem uma... Eu vou tentar dizer para vocês, acho que 92, 93% dizem, né, os entendidos, que é o percentual do que a gente do que está apertado o nosso piloto automático, ou seja, a gente acorda naquela hora, faz aquela mesma coisa, pensa daquele mesmo jeito, pega o carro do mesmo jeito, ou o ônibus, ou o trem, e mais de 90% a gente vai no piloto automático, ou seja, a gente vai sendo engolido pelo piloto automático, pelo tempo, pelas nossas atividades, pelo jeitão velho da gente funcionar. E aí acaba não sobrando tempo para o novo, né? E é isso a nossa proposta. Eu tenho que ter um tempo, nem que seja de manhã, acordar antes de dormir, um momento que eu dou no meu final de semana, para eu ficar comigo, né? Para não entregar todas as minhas emoções na frente de uma telinha de televisão, ou de perder lá tanto tempo. Eles fizeram uma média de quanto que a pessoa fica no Facebook por dia, é uma média assim absurda. Eu não saberia dizer, mas assim, mais de 1 hora de Facebook por dia. Então, se tu vai administrando o que significa isso na totalidade da tua vida, é um roubar de energia e de força que a gente poderia estar usando para vencer, vamos dizer, essa batalha interna e, portanto, ter serenidade para viver, né, a nossa vida. Então, a valorização do tempo é fundamental. A dica aqui é: como eu estou usando o meu tempo? O terceiro é afiar esse poder do discernimento, né? Como eu posso afiar esse poder? Essa dica já foi falada, nós falamos no começo, né? Que a meditação é esse mecanismo, essa ferramenta que eu não vejo nada mais maravilhoso no planeta. Eu sou uma fã, né, número 1 da meditação. E para afiar o discernimento, a meditação é maravilhosa, porque ela justamente, como nós falamos antes, ela dá uma capacidade de clareza, ela ilumina o intelecto, né, para discernir tão bem que, obviamente, quando eu afio esse poder de discernimento, as minhas escolhas, né, são precisas. E não tem nada mais precioso, especialmente no nível sutil, que é do pensar, eu discernir
se aquele pensamento que eu estou tendo agora, observe o seu pensamento agora, nesse minuto, nesse segundo, se é um pensamento que está sendo positivo, que está acrescentando força, coragem para o eu, ou eu estou pensando algum tipo de inutilidade que está subtraindo a minha força, né? E isso faz toda a diferença para a minha vida. Isso vai me levar para o alto da montanha ou para o precipício, né? Porque um conjunto de pensamentos onde eu fico usando pensamentos desnecessários, inúteis, nem falar os dragões lá, que são aqueles pensamentos, aqueles lá são inimigos demais, que é os medos, as críticas, as expectativas sobre coisas e pessoas. Isso drena a minha força, né? Então, a quarta estratégia que eu sugiro é esse senso de propósito e senso de direção, como dizem os meus queridos amigos mineiros, que eu amo tanto, oncotô e proncovô. Aonde nós estamos, qual é o propósito da minha vida, o que eu realmente quero, para que eu existo? Será que é só para pagar conta, trabalhar, só para formar uma família, enfim, sair, me divertir, beber? Para quê? Ou é para trazer mais sabedoria, mais calma, mais discernimento? Porque às vezes a gente não consegue medir a nossa capacidade interior frente o oba-oba do dia a dia, né? Vamos se divertir, mas é na hora que surge uma situação complexa, difícil, é que a gente vai ver a nossa capacidade e o nosso senso de propósito. Se o meu propósito é elevado, ou seja, eu tenho esse propósito de me tornar um ser melhor, e para ajudar esse mundo que está tão sofrido se tornar um mundo melhor, isso é maravilhoso, não é? Então talvez a gente precisa, vamos dizer assim, fazer essa pergunta de novo para nós: qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui, fazendo o quê? E o senso de direção, né? Para onde eu vou, para onde que eu estou indo, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Que eles são totalmente interconectados. A gente, acabei de olhar que já é 8h10 e o tempo passa rápido. Teriam aqui, vamos dizer, horas e horas e dias para a gente falar, né, sobre o senso de propósito, senso de direção, mas vocês também podem estar lendo muito sobre isso. O próprio Ken, que é uma pessoa que coordena a América Latina, coordena a Brahma Kumaris na América Latina, tem muitos livros. Nós temos livros maravilhosos que falam muito sobre senso de propósito, de direção. E por fim, o último dedinho é viver essa nossa beleza interior, ou seja, eu tenho que saber que é o tempo de semeadura, eu tenho essa semente interna chamada alma, que dali vai desabrochar a árvore mais linda, que é a árvore da minha vida. Eu tenho que saber como desfrutar, ou seja, viver essa beleza, porque não basta eu me experimentar um ser bonito, que claro, eu tenho que às vezes romper a casca dessa semente, sabe? É assim, quando eu experimento algum tipo de tristeza, é como aquela semente da benevolência, semente da alma, da minha divindade, da minha beleza ilimitada, né? Aquela paz interior que eu tenho e que eu sou, né? Todo esse amor ilimitado que existe dentro do eu, essa capacidade de ser feliz, está fechada com a semente está ali trancada na sua casca, né? E às vezes, como existem alguns desertos em algumas terras áridas, às vezes precisa de um pouco de fogo, né? Ou precisa de um incêndio para romper aquela casca daquela semente. E às vezes o fogo é uma chacoalhada, né? Que a vida nos dá, e tomara não precise dar essa chacoalhada, mas que de alguma forma, ou seja, o fogo da meditação, o fogo, seja lá de relações novas, seja o que acontecer, mas que eu tenho que fazer dentro da minha vida, é esse romper dessa casca para que essa semente se desabroche e eu consiga então viver ao máximo essa beleza que eu sou, né? Que não tem nada a ver com a temporalidade desse papel, né? Eu estou vivendo essa história de Maria Helena num corpo feminino,
num corpo que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito totalmente limitado e temporário, tem um prazo de validade, a gente sabe disso, né? E tem uma data e hora marcada para essa história, esse corpo terminar de acabar essa história. Mas a alma não, né? Nós sabemos da eternidade, e não só é eterna, como é maravilhosa, né? Como é belíssima. Então, o que dentro dessas estratégias e o que dentro desse mergulho para dentro do autoentendimento vai fazer com que essa semente se rompa, né? Ou é aquela história da lagarta, né, que se torna borboleta. Tá no DNA, né, ou na história da lagarta virar a borboleta, né? Tá na história da semente virar aquela árvore magnífica, sei lá, que cada um de vocês pense na árvore mais linda que vocês acham, a flor mais linda. Tá ali, ou seja, a gente olha pra gente como sendo uma lagarta às vezes, mas tá ali, na lagarta tá o DNA da borboleta, a borboleta vai sair, tem que passar por aquele processo esmagadinho, tensa, apertada, mas aquilo vai se romper, né? E obviamente é um processo como tudo, né? E a beleza de todo o processo é eu ter essa fé, né? Acreditar tanto no processo quanto acreditar em mim, na alma e nessa conexão com o Supremo, que é Deus, né? E fazer essa ligação desses dois pontos que vão reenergizar e que aí sim eu vou poder viver essa minha beleza. Obviamente que eu preciso sair da zona de conforto para ver um crescimento, isso a gente sabe, né? Mesmo como uma criança, né? Para ela crescer, quanto desconforto, uma criança, eu quero dizer assim, que está aprendendo a caminhar, aprendendo a falar, aprendendo a interagir, quanto esforço que aqueles pais, pobres pais, às vezes precisam passar para até que ela ande, até que ela fale, até que ela coma direitinho, até que tudo aconteça. É mais ou menos isso, a gente não está numa situação confortável, porque a gente tem que olhar alguns dos nossos medos, das nossas expectativas, as nossas, enfim, tantas coisas internas que a gente tem que entender para que a gente consiga, assim, evoluir. Então, eu saio da zona de conforto, e às vezes a zona de conforto significa eu não quero olhar para dentro, né? Mas a gente precisa olhar, e às vezes é um pouco desconfortável, porque eu tenho que dedicar um tempo para aquilo, e não é que eu vou me assustar com o que eu vejo, sabe? Eu, na verdade, tenho que ter a coragem de vasculhar lá dentro, e eu acabei lidando com coisas que não eram eu, né? Eu fiquei olhando para o eu e mexendo com pedras e achando que eu era aquela pedra, né? E na verdade eu começo a descobrir os diamantes, e com essa dedicação, e que a meditação faz muito, né? Aonde eu dedico meu tempo, energia, a compreender o processo, eu valorizo o tempo, eu começo a discernir o caminho, e as coisas vão se tornando sem dúvida nenhuma mais fáceis. Vamos ver o que vem aqui a seguir. Esse aspecto do nutrir, fortalecer a nossa mente. Espera aí, só um minutinho, que eu acho que eu já estou chegando no horário da perguntas e respostas. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Já. Sim, já estamos lá. Então, rapidamente, eu vou abrir agora, eu vou para a tela grande, abrir a perguntas e respostas, mas eu gostaria de só colocar esse aspecto sobre o nutrir e fortalecer a mente. Claro que para que os dragões não voltem, eu tenho que fortalecer a minha mente, né? E hábitos novos, a gente tem que convidar hábitos novos para entrar, né? E nutrir a nossa mente pensar de uma forma diferente. Então, eu tenho que começar a pensar diferente, uma revolução mesmo que eu tenho que fazer. Pensar diferente sobre aquela pessoa lá que eu sempre pensei daquele jeito. Puxa, que pessoa mais chata, mais irritante.
Se eu continuar pensando dessa forma, como já dizia Einstein, eu vou ter os mesmos resultados, eu vou pensar sempre daquele jeito, ou seja, eu tenho que me desafiar a pensar diferente sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas e fortalecer a minha mente, ou seja, esse novo jeito de pensar, ele tem que ter uma continuidade, assim como fazer exercício, né? Eu não vou conseguir chegar a ter um corpo saudável se eu não exercitar, não comer saudável, é a mesma coisa, eu tenho que nutrir e fortalecer a mente como eu nutro e fortaleço meu corpo. É uma analogia perfeita. Só que isso exige uma dedicação, e eu diria uma dedicação diária. É um acordar, é um acender essa consciência, mas isso não cai do céu, não é indo à missa só uma vez como que diz, por semana, né? O meditar, o ficar atento ao nosso processo interior é diário, é contínuo. E tem que ter treino, e esse treino se vai significar eu acordar um pouquinho mais cedo para me preparar, para vamos dizer assim, me proteger das cenas que vão acontecer naquele dia, né? Que seja, né? Que eu faça isso, então. Mas eu preciso treinar minha mente, eu preciso fazer esse exercício, né? E aqui é só indicando que esses 3 né, que eu tenho que dirigir é o autorrespeito, a minha autoestima e a autoconfiança. Tá tudo no eu, né? O investimento é no eu, o investimento é no eu, o investimento é no eu. Então, esse auto que eu tenho que dirigir, esse carro, é a alma. E só para nós fechamos nessa tela, para a gente deixar que essa ligação com a nossa sabedoria interior, ela tem que se tornar o combustível principal da nossa vida, né? As outras coisas são todas consequência, resultado disso. Então agora eu vou fazer um passo aqui, que é interromper esse compartilhamento de telas com vocês. Eu não sou craque nesse assunto, sou aprendiz. Vamos ver. Se eu fiz certo. E fiz certo? Ok, deixa eu ver se eu tenho Ricardo aqui. Ricardo Scaff é um anjo, não sei se vocês conhecem, que ele nos ajuda. Eu estou aqui no meu celular vendo se está tudo. Só um pouquinho, se vocês conseguem. Ah, tá. Ele disse tudo ok. Então agora nós entramos nesses minutos finais, porque eu acho que eu falei demais. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Um minutinho que eu tô com. Deixa eu ver o que ele vai me dizer aqui. Ok. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Nós temos alguns minutos finais, porque às 8h25 nós faremos uma experiência, ou daqui a pouquinho, né, uma experiência de meditação. Então, se alguém gostaria de me fazer alguma pergunta, eu gostaria de falar muito mais. Eu, na verdade, preparei tantas coisas aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu fiquei de ler para vocês o que vocês já conhecem, que é aquela oração da serenidade. Mas onde é que eu escrevi ela? Ah, tá aqui. Escrevi aqui. Só para ficar um desfecho, que é assim, aquela que todos nós conhecemos, em algum momento da nossa vida nós já escutamos, que é aquela que nós temos que ter a serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar, coragem para mudar aquilo que nós podemos mudar e sabedoria para distinguir entre um e outro, né? Então, tem tudo a ver com aquele triângulo que nós falamos, tem tudo a ver com tudo que nós conversamos até agora. Por quê? Porque o que eu tenho que aceitar, o que eu não posso modificar? São as circunstâncias que estão vindo, que virão,
são as pessoas com suas personalidades, enfim. Mas a notícia maravilhosa é que eu preciso apenas de coragem para mudar o que eu posso mudar. E o que eu posso mudar é muito, porque eu posso mudar a minha atitude, eu posso mudar o meu pensamento, eu posso mudar a minha forma de enxergar. E eu vou ser eu em qualquer lugar que eu vá nesse planeta, eu vou estar sempre comigo, certo? As pessoas mudam, as situações mudam, mas eu vou estar sempre comigo. Então, eu só tenho que ter coragem para fazer amizade comigo mesmo, né? E isso é o investimento mais divino, mais valioso, mais maravilhoso que existe. E eu tenho que ter a sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra, ou seja, eu tenho que ter o meu intelecto muito afiado. E a meditação é o que faz, é o que afia o intelecto, deixa ele extremamente capaz de escolher o caminho certo, né? As palavras certas, os sentimentos certos, os pensamentos certos, as ações certas, né? Então, agora tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. O tema que você nos trouxe. Ok. Eu não sei se tem. Eu acho que é isso, não é? Tem alguma pergunta? Eu que agradeço, tem muitos agradecendo. Me pediram para eu escrever a oração. Olha só, então ele diz assim: tem uma. Senhor, concedei-me alguma coisa, concedei-me, eu vou escrever, tá? Concedei-me, ou dê-me, a serenidade, para aceitar as coisas que não posso mudar. Aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar o que posso, né? E a sabedoria para distinguir uma da outra. Lindo, né? Para distinguir uma da outra. Ok. Escrevi, receberam? Então foi um prazer enorme. Eu acho que nós já estamos na hora da meditação. Tem muitas gratidões aqui. Eu tenho que agradecer a vocês pelo tempo dedicado, pela paciência. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, um minuto. Oi? Que o Ricardo Scaff que tá fazendo o processo de ver. Desculpa, acabei de ver uma pergunta aqui. Ok. Acabei de olhar aqui na tela as perguntas agora entrando. Quais pensamentos de bons votos podemos ter quando se tratam de questões cuja decisão é do outro? A pergunta então é: quais pensamentos de bons votos, de bons votos podemos ter quando se tratam de questões cuja a decisão é do outro? Quando a decisão é do outro, a pergunta já está respondida, né? Só o que nos resta é ter bons votos, né? Porque quando a decisão não é nossa, a decisão é do outro, nós só temos que estar com o intelecto claro, serenos, para que a gente consiga mandar essa luz
de dentro para fora, né, onde a gente possa vibrar essa positividade para que a decisão dele seja melhor, né, ou seja, justamente ter bons votos, ter esses sentimentos de paz e de amor e de força, né, e de coragem. Deixa eu ver, é que está indo muito rápido aqui, gente, as perguntas, agora que eu estou vendo que estão vindo as perguntas, 1 minuto. Vamos ver. Como lidar, agora, mais uma. Como lidar com pessoas que sempre ficam querendo atenção, fazendo perguntas repetitivas, tirando a sua atenção e atrapalhando o desenvolvimento de suas atividades? A minha experiência é que quando nós mudamos, as pessoas que têm esse tipo de personalidade mais difícil, elas naturalmente mudam. Porque quando a gente foca mais em nós mesmos e nós paramos e diminuímos a nossa atitude crítica em relação a elas, elas também percebem, sentem isso, que a gente não está avaliando ou sentindo, ai, que pessoa chata, ai, que pessoa que me incomoda. E, por incrível que pareça, ele começa a incomodar menos. Então, a minha sugestão é: faça esse exercício de pensar não tanto sobre a pessoa, e a conduta tem que mudar, ou seja, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Temos que começar a pensar menos, pensar melhor, falar menos, falar melhor. E aí depois a gente volta a conversar, porque a minha experiência é que a pessoa muda, a gente muda, ela muda, a pessoa deixa de ter aquela forma. E a última pergunta, eu não sei se eu respondi todas, mas a última ali está a última pergunta. Como podemos educar a nossa mente? Só um pouquinho. Depois eu vou ler com calma todas as observações de vocês aqui, mas é muitas. Estou muito feliz com o que eu estou lendo aqui. Espera só um pouquinho, última pergunta. Eu acho que é essa. Como podemos educar a nossa mente de maneira que ela seja a nossa companheira? Excelente pergunta. É a síntese de toda a nossa palestra, né? Para que eu educar a minha mente, eu me torno um observador. Eu tenho que dar, primeiro que a forma como a gente conduz a nossa mente, a gente tem que criar uma relação muito mais amistosa com a nossa mente, né? E vê-la muito mais como uma criança que precisa do nosso amor, do nosso carinho, do nosso afeto, do que dizer, eu de novo pensando desse jeito, eu não dou jeito mesmo, esse meu jeitão, de jeito nenhum. A nossa mente tem que se tornar nossa amiga, né? Nossa companheira, mas a forma como eu conduzo, eu tenho que começar a olhar minhas virtudes, né? Eu tenho que observar como é que está o fluxo dos meus pensamentos, eu tenho que ver, e aí a meditação vai ajudando muito, eu começo a discernir o que está sendo bom e o que não está sendo bom internamente, né? E naturalmente a gente começa a dar mais espaço para aquilo que é positivo, né? E vai naturalmente desacelerando o ritmo, aquele turbilhão vai diminuindo, o que é magnífico, né? E é uma notícia boa, porque a gente se torna não só amigo, como a gente se torna mãe, né? A alma se torna uma mãe da mente, diz, mente, não precisa tagarelar tanto, né? E a gente começa a visitar espaços internos de paz que são tão preenchedores, tão magníficos, tão doces, tão suaves, tão amorosos, que a gente vai querer falar menos, né? A gente vai querer ficar mais conosco, que a nossa companhia vai sendo adoçada naturalmente. Queridos e queridas, foi uma alegria estar com vocês. Eu vou depois ler as mensagens com calma. Muitas gratidões aqui, eu estou grata, com certeza aquele que compartilha é quem mais ganha, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E agora então a gente vai fazer uma meditação final para encerrar a palestra, que a gente possa se ver de novo, e vocês estão convidados para quem quiser conhecer o Rio Grande do Sul, e que a gente possa se conhecer pessoalmente em algum momento, ok? Uma boa noite, e agora nós sentamos confortavelmente, o corpo relaxado, sereno, tranquilo.
a minha respiração suave, calma. Respiro, inspirando suavemente. Como se neste ar que eu respiro, eu absorvesse paz, luz e serenidade junto de cada respiração. Eu sou um ser de luz. Diferente deste corpo enorme, corpo que eu entrei um dia e que algum dia eu terei que deixar. Eu foco toda a minha atenção para essa estrela viva. Aqui eu emano a luz que eu preciso para iluminar os meus caminhos, o caminho da escolha correta, dos pensamentos bons e o caminho, principalmente, da minha paz interior. Nada mais valioso. A alma é essa semente que vai rompendo a casca da personalidade, dos medos, das expectativas. E lentamente vai desabrochando a flor mais linda e perfumada e bela que eu sou. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou plenitude, eu tenho um poder ilimitado, capaz de enfrentar qualquer situação com sabedoria, com calma, com total discernimento. Mantenho corpo relaxado e tranquilo, respiração suave. E eu darei de presente para mim pensamentos doces, leves, positivos, poderosos. Hoje, antes de dormir, quando eu deitar cabeça no travesseiro, vamos fazer uma promessa entre nós todos que a gente vai ter uma atitude muito positiva e que o meu dormir se conecta com o meu acordar e que um novo ciclo se inicie nesse momento da minha vida. Obrigada pela participação de todos. Fiquem bem, bom descanso. Agradecemos a participação. Até mais.